Lilás vai falar sobre violência doméstica, aproveitando que nós estamos no Agosto Lilás e precisamos falar sobre violência contra a mulher. Daí algumas pessoas me perguntaram, por que falar sobre violência doméstica em uma página que é dedicada a discutir assuntos relacionados à infância e desenvolvimento infantil? Bom, daí nós vamos para a nossa primeira lição. Violência doméstica e violência contra a mulher são duas coisas diferentes, porém próximas. Quando nós falamos sobre violência contra a mulher, nós estamos falando de diferentes formas de violência, seja ela física, sexual, moral, psicológica, patrimonial, infringidas à mulher. Já na violência doméstica, nós estamos falando de uma violência que também pode ser de qualquer uma dessas formas citadas, que acontece em um espaço familiar dentro de casa, mas que não é limitada à mulher. Pode ser contra a mulher, contra a criança ou contra idosos, geralmente. Pode ser contra homens? Sim, mas geralmente os homens não figuram nos dados sobre essas violências. Não que não sejam vítimas, mas que são vítimas em menor número de casos. E daí, sendo as crianças direta ou indiretamente atingidas por essa violência, nos ocorre a necessidade de falar sobre isso. Quando elas são vítimas, nós vamos entender que elas vão sofrer uma série de consequências, as quais nós vamos discutindo ao longo da semana. Agora, quando elas assistem essa violência de modo passivo, expectando aquilo que ocorre com uma outra figura familiar, nós também temos importantes impactos sobre o desenvolvimento. E isso faz com que nós não deixemos poder passar toda essa análise. Para isso eu gosto sempre de comentar uma situação que eu vivenciei dentro dos trabalhos sociais que eu costumo desenvolver. Certa vez nós fomos a uma instituição que atende crianças em situação de vulnerabilidade. E lá nós nos encontramos com uma criança bem pequena, muito pequena mesmo, com menos de 2 anos de idade. A linguagem ainda estava muito pouco desenvolvida. E essa criança, ela queria muito chamar a nossa atenção. E aí, no calor da conversa, uma das formas que ela encontrou de chamar a nossa atenção foi agredindo os coleguinhas que estavam ao lado. Então ela puxava o cabelo, ela beliscava, porque tudo que ela queria naquele momento era que nós voltássemos a atenção para ela. Observando aquela situação, eu me voltei para a criança e comecei a tentar trabalhar com ela o significado da dor pela agressão e do prazer pelo afeto. Nesse momento, a cuidadora virou para mim e disse: "Não, minha filha, desiste, esse não tem jeito", porque ele vem de uma família onde os pais eram dependentes químicos e viviam abusando e violentando dessa criança. Aquela fala me impactou duramente, porque ela me colocou a pensar duas situações muito claras. Ora, vendo essa criança como uma vítima passiva e ativa da violência, porque tanto ela via a violência sendo infringida contra sua mãe, como ela também era alvo dessa violência. Então eu pensei em primeiro lugar, o que essa criança aprendeu sobre relações sociais até aquele momento, nos seus 2 primeiros anos de vida? Significava que ela então não tinha aprendido sobre o que é afeto, sobre o que é amor, sobre carinho. Nas relações sociais, a única forma que ela tinha aprendido de estar e se relacionar com o outro era por meio da violência. Então, como tratar, como conversar, como chamar a atenção do outro, se não pela violência? Isso nos faz pensar sobre a evolução dessa criança no curso do seu desenvolvimento. Porque se nós não dedicarmos atenção a ajudar essa criança a encontrar outras formas de se relacionar com o outro, possivelmente ela vai interiorizar que é pela agressão que a gente se relaciona. E isso nos põe a pensar sobre o segundo ponto de análise importante. Ora, veja essa fala: desista dessa criança. Como assim? Precisamos pensar que o meio é um dos mais importantes veículos de estimulação do desenvolvimento infantil. Então, esse mesmo meio que ensinou para a criança esse modo agressivo e violento de se relacionar, é o meio que pode ajudar essa criança a mudar o seu padrão de relacionamento.
e a encontrar formas mais saudáveis, ajustadas e afetivas de se desenvolver. Por isso, falar da violência doméstica é tão importante, porque é no seio da família que nós construímos as principais ideias que vão fundar o desenvolvimento da nossa personalidade. E aí então, que tipo de referências e experiências nós estamos oferecendo para as nossas crianças? Será que elas têm vivido um ambiente acolhedor ou um ambiente violento? Será que no seio dessa família, que modelos de relação essa criança tem aprendido? Será que, como essa pequena criança que eu observei, ela está aprendendo a se relacionar por meio da agressividade e da violência? Ou será que, de modo contrário, ela está encontrando formas de se desenvolver de forma emocionalmente segura e saudável? Então, por isso, a nossa discussão dessa semana é tão importante, porque é no seio da família que a gente começa a aprender sobre a importância das relações não violentas, relações que usem também uma comunicação não violenta, para que as crianças aprendam o valor do afeto, como gerenciar as suas emoções e como se relacionar com o outro. Acompanhe a nossa página ao longo da semana. Até breve!